Agora nós vamos considerar de novo o fibrado principal, tá certo? E definitivamente agora nós vamos considerar tanto o espaço de base quanto o espaço total, né, como sendo variedades diferenciadas, né? Então, são variedades diferenciáveis. Isso daqui, né, é um fibrado principal. Portanto, né, só para mais uma vez lembrar, isso significa que o M é isomórfico ao espaço das órbitas que é sob ação de G, né? Quem é sob ação de G? Existe um grupo G, esse grupo G ele tem uma ação, né, sobre esse espaço total E. Então, o espaço das órbitas que você obtém ali é o isomorfo, essa variedade de base M. Mais ainda, nós vamos pegar esse grupo G, que aparece na definição desse fibrado principal, e vamos supor que ele é um grupo de Lie. Tá? Então, olha só, estamos dando estrutura pra caramba, cara. Né? Até agora, nada praticamente do que a gente fez dependia do espaço de base e do espaço total serem variedades diferenciadas, né? E o grupo G podia ser qualquer grupo. O único requisito é que a gente tivesse uma ação livre sobre o espaço E. Né? Ou seja, o único elemento do grupo G que deixa algum ponto, né, de M do E invariante é a identidade. Né? Então essas são as condições gerais que a gente está colocando. Né? E se o E é uma variedade diferenciável, é claro que eu posso falar do espaço tangente a um certo ponto Ezinho pertencente a E, tá certo? Sem maiores problemas, né? Então eu vou denotar por TE. Certo? Bom, isso numa variedade normal, convencional, né? A gente tem o espaço tangente, calcula os vetores, olha lá a coordenatização, etc. Mas no fibrado, né, nós temos essa estrutura vertical, né? Essa estrutura de projeção na variedade de base. Né? Então, no fibrado, a gente tem esse objeto que a gente chama de fibra. Né? E no fibrado principal, em particular, essa fibra ela é homeomorfa ao grupo G, né? Como a gente viu. Então, eu posso imaginar uma situação, né? Deixa eu colocar aqui duas fibras juntas, né? Certo? No fibrado. Então eu tenho desculpa, deixa eu falar outra coisa antes. Os vetores no espaço tangente, eles sempre podem ser associados a vetores tangentes a alguma coisa, alguma curva que eu tenha sobre o espaço. Né? Então, isso não é diferente aqui no espaço no fibrado. Eu vou botar uma curva no fibrado, né? Por exemplo, alfa. T, né? T é um elemento do intervalo 0,1, por exemplo, os reais, e alfa de T é uma curva, ou seja, uma correspondência suave desse intervalo no fibrado, tá certo? Parametrizada por T, né?
naturalmente. Essa curva ela tem duas opções básicas, não é que ela tenha que ser exatamente assim, mas ela tem duas grandes opções que ela pode assumir. Ou ela pode passar de uma fibra para outra, né? Um ponto da curva pode estar numa fibra, outro ponto pode estar em outra, outro ponto pode estar em outra, etc. e tal. Ou ela pode, eu vou fazer assim para vocês entendam o que eu estou querendo dizer, né? Ou ela pode estar dentro de uma fibra. É claro que a fibra não é um espaço unidimensional, tá certo? A fibra frequentemente, a fibra no caso é um grupo de Lie, né? Nesse caso o fibrado principal, e o grupo de Lie em geral tem dimensão maior do que 1, né? Mas mesmo num espaço de dimensão 1 você pode imaginar uma curva, não tem problema. Mas nessa situação aqui o que eu quero dizer é que a curva ela é uma correspondência do intervalo 0 e 1 no fibrado, mas cujos elementos de chegada não saem de cima da fibra, tá certo? Os elementos estão em cima da fibra, né? A pergunta inicial que nós vamos fazer é a seguinte: será que existe um critério que eu possa utilizar para caracterizar vetores tangentes a curvas que estejam exclusivamente em cima da fibra? Né? Por exemplo, nessa situação aqui, né, o que eu sei é que o π de alfa de t, né, é igual ao P. Né? Se a curva está inteiramente contida na fibra, né, o π de alfa de t é igual a P. Né? Então, se eu pegar, né, esse π de alfa de t, né, é igual a P, então ele me fornece um elemento da variedade. Se eu pegar uma função genérica da variedade nos reais, faz sentido eu escrever isso aqui, né? F π de alfa de t. Não é isso? Isso aqui é um número real, né? E faz sentido também eu escrever isso aqui, já que a curva é uma função suave. Isso aqui eu posso perfeitamente dizer o que é de t mais delta t menos de t, etc. E tal, né? Calcular isso, sei lá, em t igual a 0, lembrando que eu posso estar imaginando que o alfa de 0 é esse ego dado para aí, né? Então, o resultado disso está aqui, né? Vou escrever a mesma coisa de outra maneira. T igual a 0. Né? Mesma coisa escrita de outra maneira, me denuncia o que eu chamei de mapa diferencial, né, na aula passada. Isso aqui é a definição, né, de π estrela, né? Bom, vamos dizer que aqui eu tenho um certo vetor x, seja um vetor tangente à curva alfa de t, né, aplicado em π em f composto com π. Né? X é um vetor tangente à curva f alfa de t. Né? Então, esse x é um vetor tangente desse cara, está aplicado em um certo f composto com π. Pela minha definição de mapa diferencial, isso é exatamente o retrocesso π estrela, o retrocesso não, mapa diferencial π estrela aplicado em x, π estrela x aplicado em f. Tá certo? Essa definição. Só para a gente chamar a atenção aqui, eu vou botar um subíndice alfa aqui no x para dizer o seguinte: o x é um vetor tangente à curva alfa. Em geral a gente não precisa fazer isso, mas como eu explicitei a curva alfa ali, né, então não tem problema.
Pergunto para vocês o seguinte: o que acontece com esse vetor tangente π estrela x alfa se o alfa está nessa situação? Ele está eternamente em cima da fibra. Zero, exatamente. Né? Pode completar. Por que é zero? Porque basicamente isso é o pullback basicamente do campo vetorial. Você faz o pullback do N e o vetor induzido em N. Bom, parece intuitivo, não você vê demonstrado. Não, está demonstrado aqui, mais fácil do que isso que você está falando. Pullback, eu defini na aula passada, se refere a formas diferenciais, não a vetores. Não, pensando em geral, se eu penso ele como uma variedade independente e N é outra variedade, o π, de alguma forma, ele puxa o campo vetorial para uma variedade nova. Ele leva o campo vetor, né, do E, do espaço tangente ao espaço tangente N. Isso. Beleza, até aí tudo certo. Né? Mas por que ele tem que ser zero? Né? Ele tem que ser zero por causa disso aqui. Ó. Se o alfa de t está em cima, está numa fibra, né? O π de alfa de t é um certo P, independente de t. Isso, tá certo? Como eu estou calculando uma derivada, a diferença entre dois pontos isso. Tá certo? Então isso aqui é zero. Né? É zero por isso. Né? π de alfa de t é constante, é um certo ponto P. Né? Então, se eu tiver um vetor tangente a uma curva que esteja sobre a fibra, tá certo? Se tiver um vetor tangente a uma curva que esteja sobre a fibra, esse vetor tangente induzido na variedade, né, pelo mapa π, conforme o Marcelo lembrou, né, o que o mapa π estrela faz? Ele pega o vetor tangente no fibrado e lança ele num vetor tangente no ponto P na variedade. Né? Então, se esse vetor tangente for tangente a uma curva que está em cima da fibra, né, então o vetor induzido na variedade vai ser zero. Porque todo mundo se comprime no mesmo ponto. Né? Quando você projeta, todos os pontos da curva são projetados no mesmo ponto. Simplesmente não tem curva aí. A única curva possível é a curva constante. Né? Eu poderia ter um resultado diferente de zero se nessa projeção eu tivesse variação. Um P, P', P2 linhas, coisa assim. Mas eu não tenho, todo mundo vai no P, então dá zero. Né? Então, conclusão, né? Se x é tangente a alfa de t totalmente contínuo, o π é menos 1 de t, tá certo? Se x é tangente a alfa de t contínuo a p menos 1 de t, então estrela de x alfa é zero. Certo? Agora vamos pensar o seguinte. Suponha que agora x é um vetor tal que π estrela dele dá zero. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui por outro lado. Né? Estrela x igual a zero. Certo? X ele é tangente a uma certa curva alfa. Certo?
vamos colocar o subinicial para lembrar isso. Tá? E é importante a gente uma certa curva alfa que está lá no fibrado. Eu não sei ainda as características dessa curva alfa, certo? Eu só sei o seguinte, eu estou supondo que π estrela x alfa é zero. Se o π estrela x alfa é zero, então eu posso aplicar isso aqui no F, né? F de N em R, né? Porque esse vetor é um vetor do espaço tangente a P, em M a P, né? Então, isso aqui vai virar o x alfa de π bola F, desculpe, de F bola π, né? F bola π, essa é a definição, né? E isso que está aqui é PdT de F de π de alfa de T em T igual a zero. Tudo isso é no ponto E, né? Então, se eu estou dizendo que isso aqui é zero, então eu estou dizendo que isso aqui é zero. Né? O que tem que acontecer para que isso aqui seja zero para qualquer F? Certo? Para qualquer F. Se o F tem que ser arbitrário, não pode ser qualquer um, a única maneira disso ser zero é isso aqui ser uma constante independente de T. Quando eu falo constante, estou dizendo independente de T. Mas independente de T significa que isso aí é o ponto Q. O π de alfa de zero é o π de E. Né? Tá certo? Então, π de alfa de zero tem que ser igual ao π de alfa de T. Como o π de alfa de zero é o π de E, né? Então o π de alfa de T tem que ser o T. Então eu chego à conclusão que bom, a rigor, eu estou extrapolando aqui, isso aqui tem que acontecer numa vizinhança de T igual a zero. Isso não é obrigado a acontecer para qualquer T genérico. Isso tem que acontecer numa vizinhança de T igual a zero. Né? O que eu garanto aqui é que essa curva na vizinhança de T igual a zero, ela está completamente contida dentro do fibrado, dentro da fibra. Já que o π de alfa de T dentro dessa vizinhança é constante igual a T. Portanto, esse critério π estrela de x igual a zero, tá certo? É um critério, um critério necessário e suficiente para que você tenha um vetor tangente a uma curva completamente contida na fibra. Não precisa estar completamente contida na fibra. A vizinhança do ponto onde você está calculando o vetor tangente tem que estar contida inteiramente dentro da fibra. Essa é a história. Né? Então, esse critério, π estrela x igual a zero, é o critério que eu tenho que adotar se eu quiser descrever, né, essa situação. Tem uma curva cuja vizinhança do ponto E, né, está inteiramente contida na fibra. Vetores tangentes desse tipo, tá certo? São chamados, por exemplo, um vetor assim, né? O vetor tangente desse tipo, ele é chamado de vetor vertical, tá certo? Já um vetor tangente numa situação dessas, né, onde a curva envolve mais de uma fibra, né, ela atravessa fibras, esses vetores são chamados de vetores horizontais. Certo? Então, agora nós estamos preparados para uma definição, né, que é a definição de vetor vertical.
gostaria de te perguntar, Tiago, o pi estrela funciona no projetor, né, do espaço? Peraí, deixa eu analisar essa frase. E estrela é um cara que leva do espaço tangente no espaço tangente ao fibrado, no espaço tangente da variedade. Né? Como a gente pode suspeitar isso que você falou, né, que ele funciona como projetor, atuando em vetores daquele outro tipo, que seriam vetores horizontais. Isso. Né? Aí você pensaria, nesse caso o pi-estrela dá um resultado diferente de zero. Ele me dá um vetor mesmo na variedade, tá certo? Porque ele está projetando pontos vizinhos ali sem problema nenhum. Dá para calcular o espaço tangente sem problema. Ele é uma espécie de projetor, pelo menos. Porque projetor, tecnicamente, a gente tem que satisfazer. Tem que satisfazer umas outras condições. Né? Mas, enfim, a gente pode definir, né, agora, no espaço tangente, né, a gente define, né, um subespaço no espaço tangente que eu chamo de espaço dos vetores verticais. Tá certo? É claro que isso aí é um espaço vetorial, né? Se você tiver dois vetores verticais, a soma dos dois vetores verticais é um vetor vertical, porque essa aplicação pi-estrela é uma aplicação linear. Né? Não tem problema nenhum com ela. Né? Então isso define o espaço dos vetores subespaço vertical. Você veja que a gente precisou, para definir esse subespaço vertical, da noção de projeção. Né? Portanto, isso daqui é uma característica de fibrados, certo? Em lugares onde a gente tem esse mapa do espaço total no espaço de base. Né? Bom, se eu definir um subespaço vertical, nada mais natural do que eu dizer que eu quero definir também um subespaço horizontal. Tá certo? Então vamos definir um subespaço horizontal. A história com o subespaço horizontal é que ela requer algumas condições. Né? Definição. Eu vou definir o subespaço horizontal como um subespaço, né, contido, né, um espaço tangente, né, certo? De forma que as três condições abaixo sejam satisfeitas. Primeiro, que o espaço tangente possa ser escrito como uma soma direta do espaço vertical para o espaço horizontal. Né? Segundo, que essa decomposição x igual a xv mais xh, com xv pertencente a GE, xh pertencente a HE, né? Seja uma decomposição suave. Certo? Ou
seja, XV e XH tem que ser campos vetoriais. Certo? Então, como campos vetoriais tem que satisfazer aquela regra, né, que nós impusemos para os campos vetoriais. Esses campos vetoriais, esses campos vetoriais são vetores, escolhas de vetores em cada ponto da variedade. Se você atuar com eles sobre funções arbitrárias, você vai obter funções da variedade nos reais que você espera que sejam suaves. Se essas funções forem suaves, os seus campos vetoriais são isso, campos vetoriais. Se não, são só escolhas de vetores. Né? Então a gente está impondo ali que se o x for um campo vetorial, xv e xh tem que ser campos vetoriais também. Ou seja, você tem que fazer essa escolha suavemente ao longo de todo o fibrado. E terceiro, né, é o seguinte. Se Z bar pertence a H, G, GE, isso implica que Z bar é igual ao RG estrela de algum Z para algum Z pertencente a H, G. Vamos devagar aqui na terceira condição. Né? Então, aqui eu tenho o ponto E do fibrado principal, e aqui eu tenho o ponto E transladado pelo elemento G do grupo, EG, ação à direita. Né? Então, aqui eu teria o espaço horizontal do ponto E, e aqui o espaço horizontal do ponto EG. Tanto E quanto EG estão na mesma fibra, tá certo? Estão na mesma fibra. Então, em termos daquela figurinha que a gente está colocando ali, é como se ele tivesse levantado o plano, né? O plano estava no E, levantou aqui para o EG. Né? Aqui a gente está falando de um vetor horizontal, então eu estou imaginando o seguinte, né? Eu tenho um vetor tangente a essa curva, eu vou ter um vetor tangente a essa curva que está aqui. Só que essa passa por E, essa passa por EG, vamos dizer assim. Né? Então aqui eu tenho esse vetor tangente em E, esse vetor tangente em EG. O que está sendo dito aqui é o seguinte, é que todo vetor tangente horizontal que estiver aqui em EG é o resultado da ação à direita induzida, tá, do RG sobre algum vetor que esteja em E. Isso significa que o espaço horizontal ele só precisa ser definido num ponto da fibra, no ponto E. Uma vez que foi definido o ponto E, por translação à direita, o espaço horizontal é completamente definido ao longo de toda a fibra. Tá certo? Você não tem mais liberdade. O espaço horizontal está todo definido a partir dessas curvas que passam pelo ponto E. Definir aqui, ele está definido para toda a fibra, todo o resto da fibra. Tá? Esse terceiro requisito, né, é um requisito bem interessante, né, e ele tem uma explicação, né, para a sua imposição. Né. A explicação eu preciso de um pouquinho de álgebra linear, antes da gente prosseguir. Né. Não sei se vocês estão todos conscientes do seguinte fato. Né. Suponha que eu tenha um espaço vetorial, né? Intervalo. Álgebra linear. Suponha que eu tenha um espaço E, eu tenha E1, E2 contidos em E. Espaços vetoriais. Certo? Espaços vetoriais normais. Pergunta. Né? Se eu disser que o E é composto pela soma direta do E1
com alguém, esse alguém, tem que adicionar aqui mais uma coisa. E1 interseção E2 é apenas o zero, certo? Se eu disser que o E é a soma direta de E1 com alguém, esse alguém é necessariamente o E2, o que vocês me diriam? Sim, em números é assim, né? Em números é assim que funciona. Se eu falar 3 é igual a 1 mais não sei o que, esse não sei o que só pode ser 2. Né? Mas a pergunta é, isso funciona também para espaços vetoriais na álgebra linear? Só pergunta o quê? Se você segue a soma direta, você pode garantir que O outro cara que eu tenho que pôr ali é E2? Só se 1 unido com E2 é E, né? O E1 unido com E2 dá E. Eu diria que sim. Porque ainda pode ter outra componente mais no espaço. O espaço total ainda pode ter outra componente que seja soma direta. Não. Com certeza, isso é um teorema. Você me enrolou. E1 unido com E2, você está dizendo? Não tem que ser. Então não tem que ser. Não estou dizendo nada. Estou perguntando. A resposta é não. Se a união der E, sim. Não, a união não dá E. Então não é verdade. A união dá E. Não, a união não dá E. É isso que ele me enrolou. Eu perguntei. Eu perguntei se a união dá E. Você falou que sim. A união não dá E. Sim, é verdade. A pergunta é a seguinte. A gente está tentando construir o E como soma direta de dois espaços. Eu estou dizendo que uma das parcelas de soma direta é o E1. Né? Eu tenho ali um E2, que também é um subespaço, que cuja interseção com o E1 é só o zero, porque o zero tem que estar em todo o subespaço. Né? A pergunta é a seguinte: se eu quiser escrever o E como E1 soma direta com alguma coisa, essa alguma coisa é necessariamente o E2? Vocês dizem não. Nesse caso aqui é disjunto. Você diz que sim. Nesse caso aqui é disjunto. Não também, Luiz? Eu acho que é, eu acho que não. Sim. Então, o E2 pode ser um subespaço trivial. Não. E2 não é o zero. Porque eles são disjuntos de espaço. Não faz sentido você fazer uma soma direta entre E1 e E2. Você pode unir e dar o E. Ou não dá o E, não dá o E. Dá para fazer outra coisa. Não dá o E. E1 união com E2 não é o E. Isso aqui foi a contribuição do Edgar para confundir a aula. Bom, eu queria justamente chamar a atenção para a dúvida que é comum, né? Todo mundo. Ele prova agora que mentira. Não precisa, eu vou provar, querido. Não, ele prova em uma frase, ele dá um argumento. Não, eu te dou um argumento melhor, mais rápido. Olha só. Não tem como. E pode ser sim escrito como E1 mais E2, mas também pode ser escrito como E1 mais E2', se o E2' satisfizer a mesma condição de ter interseção com E1 apenas dada por zero. Ou seja, a soma direta, o espaço total e uma das componentes da soma direta não determina o outro espaço que a gente tem que ter. Tá certo? Exemplo. Né? Exemplo bom é esse aqui. Vamos lá para R2. Né? Então você tem, vamos chamar de E1, reta que passa por 0, 0 e 2, 1, por exemplo. Tá certo? E E2, a mesma coisa, passando por 0, 1. Tá certo? Então a única interseção possível desses dois caras é a origem. 0, 0. Certo? 2, 1
2, 1 é essa reta aqui, né? E a outra, 0, 1, né? 0, 1 é essa reta aqui, né? Então, a união desse cara com esse não é o espaço inteiro, né? Só para botar o Edgar no seu devido lugar. A união desse cara com esse cara não é o espaço inteiro. A interseção deles é apenas a origem. E você pode escrever qualquer vetor do espaço como uma combinação linear desses dois vetores, porque eles são linearmente independentes. Não tem problema nenhum. Certo? Por exemplo, né, um xy genérico, você pode escrever esse cara como A2, 1 mais B0, 1 com A igual a x sobre 2 e D igual a y menos x sobre 2. Se você quiser, faz assim. Né? Então, você pode escrever um E2' aqui, né? Que é a mesma coisa, só que passando por um. Tá certo? Então, você novamente, né, pode escrever qualquer elemento do espaço como A', 2, 1 mais B', 1, onde agora o seu A' é igual a x menos y e o seu B' é igual a 2y menos x. Então você decompôs o espaço, né, o R2 inteiro, como soma direta de E1 mais E2, ou, se você quiser, como soma direta de E1 mais E2'. Você fez praticamente o mesmo exemplo que eu ia dar. Foi a mesma coisa que eu ia falar para mim. Porque tipo, eu ia dizer o seguinte: você toma, por exemplo, um espaço bidimensional, aí você toma, por exemplo, uma base canônica, 1, 0, 0, 1, que eu acho muito mais fácil de escrever isso. Aí você tem um espaço como soma direta. E o outro eu ia trocar o vetor, por exemplo, com 0 pelo vetor com 2. Também você já o espaço todo ia ter uma soma direta relativa. Muito bem. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado pelo esclarecimento. Isso é para dizer o seguinte, né? Se eu disser que o espaço tangente é a soma direta do espaço vertical com o espaço horizontal, estou chamando a atenção aqui para vocês, isso não define o espaço horizontal. Certo? O espaço horizontal continua sendo uma escolha que eu tenho que fazer. Do mesmo nível do exemplo que a gente colocou aqui. Se eu falar, o espaço tem que ser a soma direta de E1 com alguma coisa, essa alguma coisa não está fixada. Ela tem que ser escolhida. Então aqui você pode escolher o E2, o E2' ou outra coisa que a gente queira. Aqui também, esse espaço HE, né, o único requisito que rola sobre ele é que a interseção dele com o espaço vertical tem que ser zero. Tem que ser o vetor zero. Tá certo? Então, nessa definição, na verdade, a gente não define, né? Não define o uso do espaço horizontal. A gente coloca condições que ele tem que satisfazer. E a terceira condição agora fica um pouco mais clara, né? Eu tenho que fazer essa escolha para um determinado ponto E. Feita a escolha para o ponto E, eu vou copiar essa escolha para os outros pontos da fibra. EG, para G genérico. Tá certo? Para eu não ter que fazer essa escolha independentemente em todos os pontos da fibra. Está claro isso? Certo? Então, beleza. Então, qualquer espaço que eu use
que consiga satisfazer isso aqui, tal que eu possa descrever o espaço tangente como espaço vertical, mais esse cara que está aí, né, é uma quantidade a espaço horizontal, satisfazendo, é claro, as outras duas condições. Certo? Quer dizer, essa condição é que ela define o espaço horizontal num outro ponto da fila, se o espaço horizontal estiver definido num ponto. Estiver definido em E, ele está definido em EG. Tá certo? Mas a definição dele em E ainda é obscura. Não há o que fazer. Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Né? Próxima pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: como é que eu escolho, como é que eu defino um desses espaços horizontais? Né? Tem alguma maneira operacional de eu definir um espaço horizontal? O espaço vertical tem uma maneira operacional. Eu pego um π, né, estrela, aplico um vetor. Se dá zero, ele é do espaço vertical. Né? Mas o espaço horizontal, eu não tenho nenhum critério como esses para definir. Né? Então, o restante dessa aula vai ser para a gente encontrar critérios, um critério, na verdade não é critério, um critério, para definir o espaço horizontal. Certo? Então, antes da gente prosseguir, vamos fazer outro intervalo. Né? Nesse intervalo, nós vamos fazer a representação adjunta. Certo? Representação adjunta do grupo G. Né? Trata-se de um automorfismo. Eu vou chamar ADG, de G em G, né? Ele pega o elemento de G e leva em G, e ele faz o seguinte: o ADG de G bar, né? É G bar, G menos 1. Ele faz uma conjugação do elemento G bar por G, certo? Então, é bastante rápido a gente verificar que a composição de dois desses automorfismos, né, segue exatamente a lei de composição bruta. ADG1 com ADG2 é o ADG1, G2. Basta aplicar na sequência num G-bar fixo. Tá certo? É por isso que isso aí é chamado de representação. Né? Uma representação é um mapa linear, né? É um mapa que associa a cada elemento do grupo um operador linear, tipicamente. É o caso aqui do ADG. Né? Então, propriedade maravilhosa da representação adjunta. Né? Propriedade maravilhosa da representação adjunta é a seguinte: se eu fizer um mapa diferencial, né? Olha, o ADG ele vai de G em G. Ele pega o G barra e leva em G barra G menos 1. Tá certo? Se eu fizer um mapa diferencial por ADG por G menos 1, aplicado num campo vetorial invariante à esquerda, eu estou colocando esse campo vetorial invariante à esquerda no ponto G. Ponto G no bom sentido. Certo? O resultado que eu vou encontrar, vamos trabalhar essa questão está aqui, e a gente vai chegar, a linha final é o teorema, vamos dizer assim. Né? Isso daqui é, por definição, o ADG menos 1, estrela, LAG, o LA é LG, estrela, A. É isso? Quem é A? A é o elemento do espaço tangente
ao grupo G na identidade. Certo? Aí um vetor. É um vetor de P1 de G. Né? O espaço tangente na identidade do grupo G. Agora, novamente, ADG menos 1 estrela, LG estrela, a gente usa aquela regra de composição de mapas diferenciais. Esse mapa diferencial composto com esse é o mapa diferencial da composta. Né? Então, isso daqui dá ADG menos 1 composto com LG, tudo isso, mapa diferencial atuando em A. Né? E ADG menos 1 composto com LG, deixa eu escrever aqui do lado rapidinho, vamos ver o que dá isso daqui atuando com G bar. Né? Então, isso dá ADG a menos 1 G bar. Esse é o efeito do LG sobre o G bar, G bar. E o ADG a menos 1, ele é G menos 1, G bar, G. Né? Então, o resultado disso daqui é G barra G. Mas G barra G é exatamente a ação à direita por G sobre G barra. Certo? Então, isso que está aqui é o RG estrela A, que a gente não definiu ainda, mas que a gente pode definir, que é um campo vetorial invariante à direita, tá certo? Gerado ou associado com A, o elemento do espaço tangente na identidade. Tá certo? Então, vamos guardar isso aqui, né, na cabeça e voltar para a nossa questão. Nossa questão era a seguinte: tá bom, o subespaço horizontal, apesar de ele ter que satisfazer requisito 1, requisito 2, requisito 3, ele ainda assim é uma escolha. Né? E a coisa está muito fluida, muito solta. Eu não sei como é que eu faço essa escolha, em geral, de uma maneira simples. Né? Então, há uma maneira de fazer escolhas de subespaços horizontais. Essa maneira é a seguinte: essa maneira é através da definição de um funcional linear, ômega, um campo, né? Ômega, campo de funcionais lineares que saem de P de E e chegam em P1 de G. Quer dizer, esse cara pega um vetor, tá certo? Ele me devolve um elemento da álgebra de Lie. Tá certo? Devolve um elemento da álgebra de Lie do G, do meu grupo G. E o que eu defino esse cara é da seguinte maneira: suponha, se eu pegar um vetor daqui, x, por hipótese, esse vetor x pode ser escrito como um vetor vertical mais um vetor horizontal, se eu tiver feito a decomposição em subespaço vertical e subespaço horizontal. Né? Então, eu defino o meu funcional linear da seguinte maneira: esse ômega é, né?
x, esse Ezinho, ele está presente aqui para lembrar o ponto específico no qual eu estou definindo o meu funcional linear. Então, ele está definido para todos os pontos do fibrado, mas eu estou especificando esse ponto E por causa da variação que isso vai sofrer quando eu fizer operações como mapa diferencial, derivar, retrocesso, essas coisas todas. Então, o que eu vou chamar de ômega E de x, vai ser A. Que A é esse? A é o elemento do espaço tangente, à identidade, que corresponde à parte vertical do vetor. Tá certo? Que diabo é isso? Como é essa correspondência? Que você não falou nada para a gente até agora. Vou falar. Espera aí. Vamos pegar um vetor vertical, certo? Vamos pegar um vetor vertical. Então, se eu tenho um vetor vertical, ele é tangente a uma curva alfa de t, que satisfaz π de alfa de t igual a π de E igual a t, Então, essa curva é uma curva que está inteiramente dentro da fibra, Se ela está inteiramente dentro da fibra, ela permite que eu a escreva como sendo E vezes um psi de t. Essa curva psi de t, ela é uma curva em G. Está claro ou não está claro isso? Vamos ver, quem teve dúvida sobre isso, vamos falar agora. Essa parte é muito importante para ter dúvida. Certo? Estou dizendo o seguinte: se eu tiver um vetor vertical, esse vetor é um vetor tangente a uma curva que está exclusivamente sobre a fibra. Certo? Se a curva está sobre a fibra, como é que são os pontos dessa curva? São E de t, Tá certo? Eu chamei de alfa de t, Mas eles são E de t, sendo que o E de zero é o E, que a curva passa pelo E, Agora, devido à ação do grupo ser livre, todos os pontos da fibra podem ser levados uns nos outros pela ação do grupo. Então, se eu tiver um alfa de t e o E, os dois estão na fibra, eu posso pegar o E e definir um elemento ψ, que em princípio é função de t, que me leva do E no alfa de t. Para o alfa de t' é a mesma coisa, para o alfa de t2' é a mesma coisa. Então a minha curva, na verdade, ela é a ação à direita de elementos do grupo parametrizados por t sobre um elemento da fibra, fixo, o E. Tá certo? A curva é assim. Então, se eu tenho uma curva, essa curva aqui, é uma curva em E. Se eu tenho uma curva em E, essa curva em E define uma curva em G. Tá certo? E tudo que eu preciso dessa curva em G, tá certo? É o pedacinho dela que está na vizinhança de t igual a zero. O pedacinho da curva que está na vizinhança de t igual a zero. Então, essa curva de si, eu posso estabelecer coordenadas, por exemplo, para ela. Para essa curva de si. Se eu estabelecer essas coordenadas, essa curva de si na vizinhança de t igual a zero,
ela é, vamos dizer, a curva identidade, né? Coordenadas da curva identidade, mais P vezes AMI, onde o nosso AMI são as componentes do vetor tangente a ela. Tá certo? Isso é praticamente intuitivo, né? Se eu quiser aproximar a minha curva na vizinhança de um certo ponto, né? Ela é o próprio ponto mais vetor tangente. Isso numa curva no RN, né? Desculpa, né? Mas aqui observe que eu tomei o cuidado de falar que eu não estou falando da curva, estou falando das coordenadas associadas com a curva. Certo? Senão eu não posso somar C de T, né? C de T é um elemento do grupo. Eu tenho produto lá definido, não soma, né? Esse cara aqui são as componentes do vetor tangente à curva naquele ponto. E se a curva for dada por isso aqui, eu posso dizer que isso aqui define um certo φ de T. Eu vou botar mi aqui para falar das coordenadas dessa curva. Esse φ, mi, a de T, eles são as coordenadas de uma curva que é um subgrupo a um parâmetro, desde que eu pense no T como sendo infinitesimal, próximo a T igual a zero, infinitesimalmente próximo a T igual a zero. Ou seja, é bem fácil a gente ver que φ de T, φ de S é igual a φ de T mais S. Só não sei se está todo mundo acompanhando o raciocínio. Olha só. Dada uma curva sobre a fibra, que esteja completamente contida na fibra, né? Essa curva está associada a uma curva em G. Porque todos os elementos da fibra podem ser escritos como aplicação do grupo sobre um elemento fixo da fibra. Essa curva em G, em geral, não é um subgrupo ou um parâmetro. Mas isso não importa, porque o que está me interessando para a finalidade de calcular o vetor tangente a essa curva é a vizinhança infinitesimalmente próxima de T igual a zero. Na vizinhança infinitesimalmente próxima de T igual a zero, essa curva de si pode ser mapeada num subgrupo ou um parâmetro, que é esse φ. Então, existe uma correspondência, tá certo? Entre o vetor tangente a essa curva e um elemento do espaço tangente ao grupo na identidade, que é o A. É a essa correspondência que eu estou me referindo. Tá certo? Dessa forma, por exemplo, eu posso escrever o meu x, né? Tá certo? Vou chamar x alfa, né? Vou fazer o x alfa atuar numa função h, tá certo? Do fibrado nos reais, tá certo? Que é onde os vetores atuam. Eu vou escrever esse cara como a definição de vetor tangente. ddt do h de E, né, vezes o alfa de T. Né? Desculpa, alfa de T. H de alfa de T. Tem negócio de E, né? Agora, o alfa de T, por sua vez, né, isso em T igual a zero. Isso daqui dá o H de E si de T, em T igual a zero. E o psi de T, como eu estou na vizinhança de T igual a zero, eu posso substituir por φ de T. Tá certo? Porque só interessa a primeira ordem em T. De qualquer jeito.
P, por sua vez, né, é aquilo que a gente chamou, acho que é FIAD, né? Exponencial de PA. Né? Certo? Esse cara, portanto, né, ele é o que eu defino como o campo vetorial induzido, né, sobre a variedade pela curva FIAD T. Então, o meu campo, o meu vetor vertical, que é tangente à curva alfa, através dessa sequência de raciocínio, pode ser visto como associado de maneira 1 a 1 com o espaço, um elemento do espaço tangente ao grupo G na identidade. Então, qualquer que seja o X pertencente ao espaço vertical, existe uma correspondência 1 a 1 com A pertencente a T1 de G. Dessa maneira. Certo? Então, o que ajuda aí a gente perceber o seguinte: todos os vetores são vetores tangentes a alguma curva sobre a variedade. Se essa curva for vertical, ou seja, se ela estiver contida na fibra, né, através dessa construção, a gente observa que essa curva está associada com um subgrupo ou um parâmetro. E como a gente falou, a gente não provou, a gente só falou na aula passada, todo subgrupo ou um parâmetro está associado com um elemento do espaço tangente da identidade. É completamente especificado por esse elemento. E vice-versa. Certo? Então, realmente, se eu tiver um vetor tangente vertical, eu tenho um elemento A no espaço tangente na identidade. E agora eu posso voltar para o objeto que eu estou definindo aqui. O objeto que eu estou definindo aqui é um funcional linear, né, ômega, que ele é funcional sobre qual espaço? Sobre o espaço tangente, o espaço tangente inteiro. Né? E, ao invés de ele me dar um número real, como todo bom funcional até hoje deu, né? Os funcionais que a gente estudou foram as formas diferenciais, não é isso? As formas diferenciais são funcionais sobre os reais ou sobre os complexos. Né? Eles me dão números reais ou números complexos. Então, vetores me dão números reais ou números complexos. Esse cara não. Esse cara pega um vetor e me devolve um elemento da álgebra de Lie do G. Essa é uma outra maneira de dizer que isso é uma forma que toma valores na álgebra de Lie do grupo G. Certo? É exatamente isso o que significa essa frase que a gente vê escrita em tudo quanto é livro. Fulano de tal toma valores na álgebra de Lie, que significa qual é o objeto de chegada. É um elemento da álgebra de Lie do grupo. Tá certo? T1 de G. Como é que ele faz isso? Ele faz isso assim. Ômega é atuando num X genérico. O X é um elemento genérico do TR de G. Agora, eu estou supondo que esse X é decomponível em X vertical mais X horizontal. Onde X vertical pertence ao espaço vertical, X horizontal pertence ao espaço horizontal. Tá certo? Então, esse ômega, atuando nesse X, é claro, tudo isso no ponto E do fibrado, e dá quem? Ele joga fora esse pedaço, esquece esse pedaço horizontal, pega o pedaço vertical e faz essa análise aqui. Pergunta para ele o seguinte: quem é o A da álgebra de Lie que está associado 1 a 1 com você? Descobre quem é o A e fala: ômega E de X é esse cara. Certo? Esse objeto que está aí, né, é o que a gente chama de forma de conexão.
Certo? Muito prazer. A tarefa agora é transformar esse objeto que está aí no campo de Gauss, tá certo? Na coisa que a gente conhece. Vamos transformá-lo. Vamos É uma revelar. pergunta que eu poderia fazer porque eu tenho uma saída. Esse T1 de G é o espaço vertical? Não. T1 de G, o grupo G é o grupo de Lie, tá certo? E todo grupo de Lie é uma variedade diferenciada. Então você pode falar do espaço tangente num ponto genérico dessa variedade, né? Então, em particular, fale do espaço tangente na identidade. A identidade é um ponto do grupo de Lie. T1 de G, então, é o espaço tangente na identidade. Na aula passada, a gente verificou várias coisas sobre esse espaço tangente na identidade. A gente verificou algumas características, né, que eram as seguintes. Cada elemento do espaço tangente na identidade é um vetor, né, do ponto de vista, né, de variedades diferenciadas, né? Então, cada vetor de T1 de G está em correspondência 1 a 1 com campos vetoriais invariantes à esquerda sobre o grupo G. Tá certo? A gente definiu campos vetoriais invariantes à esquerda como campos tais que, quando você faz uma translação à esquerda, você simplesmente vai no valor do campo no ponto transladado. Tá certo? Quer dizer, não acontece nada de novo ao fazer a translação, né? Então, o espaço tangente na identidade, com isso, a gente verificou também que o espaço dos campos vetoriais invariantes à esquerda era fechado sobre o parêntese de Lie. O parêntese de Lie de dois campos vetoriais invariantes à esquerda é um campo vetorial invariante à esquerda. Essa estrutura pode ser transladada para o espaço tangente na identidade, de modo que assim o espaço tangente na identidade ganha a estrutura de uma álgebra de Lie. Então, uma álgebra de Lie é o quê? É um espaço vetorial onde você tem uma lei de composição que é antissimétrica, distributiva e satisfaz a identidade diacótica, né? E é fechado por essa lei de composição, né? O espaço tangente na identidade satisfaz todos esses requisitos e, portanto, ele pode ser chamado de uma álgebra de Lie. Tá certo? Eu perguntava isso se está relacionado com o vertical também, porque o grau principal seria essencialmente M produto da questão dos gêneros. Então eu imaginaria que o espaço tangente ao G observa assim como um espaço vertical. O fibrado, na verdade, é mais complicado do que isso. Não, né? sei. Tá certo? Ele é N cartesiano G localmente, né? Globalmente Sim. não, localmente apenas, né? Mas se o grupo G é um grupo de Lie, que é o que a gente precisa aqui sim, está se restringindo a situação que o grupo é um grupo de Lie. Então aparece, de fato, tem uma diferença entre vetores verticais e vetores que pertencem ao espaço tangente do grupo, tá certo? Os vetores que pertencem ao espaço tangente ao grupo na identidade são coisas restritas ao grupo. Aqui nós estamos falando de uma coisa mais genérica, né? Mas está entendido esse conceito aqui de forma de conexão, né? Então, a forma de conexão, né, ela pede, né, aparentemente, né, pela definição que a gente faz, ela pede previamente que a gente tenha splitado, separado o espaço em espaço horizontal e espaço vertical. O espaço vertical, a gente tem um critério, né? É só aplicar π estrela no vetor, se der zero, ele é vertical, acabou. Mas o espaço horizontal, ele é uma definição. Tá certo? Ele é uma definição. Então agora nós vamos ver como que, quando a gente tem
como essa, como que essa uniforme nos ajuda a definir um espaço horizontal. Tá certo? Essa é a história. Primeiro vamos mostrar que essa uniforme de conexão, definida dessa maneira, satisfaz três propriedades interessantes. Né? A primeira propriedade